Nájila, 2 de novembro de 2021. Viver o espiritual na materialidade da Terra, parte 2. No último encontro a gente trabalhou um preâmbulo e ficamos de hoje trazer alguns passos para nos ajudar, alguns passos que nos ajudam a melhor viver o espiritual na materialidade da Terra. Em primeira instância, nós teríamos que refletir sobre os questionamentos para que nós possamos eleger objetivos à luz da nossa espiritualidade, buscando sermos fiéis aos nossos perfis mediúnicos, para que possamos construir caminhos concretos que nos conduzam a produzir e realizar sonhos plausíveis. Produzir e realizar sonhos que nos potencializam a mente e o corpo, que potencializa condições para que nosso espírito se coloque na melhor forma possível em sua marcha e que possa isso nos manter ajustados às nossas funções, das biológicas às mediúnicas. Assim é que nós poderemos ter a saúde possível, sermos saudáveis o suficiente para sermos úteis ao nosso crescimento espiritual, cognoscional, afetivo, emocional, ao nosso crescimento e o nosso equilíbrio psicológico e econômico, sabendo que esse econômico é apenas a decorrência dos demais equilíbrios. Assim nós devemos nos esforçar para instante a instante adotarmos algumas práticas. Uma delas é o autocontrole e a autodeterminação no bem. Eu diria que dentre tantos outros caracteres, isso nos permite que bons pensamentos ocupem os espaços do nosso ser o suficiente para impedir a instalação e a permanência de pensamentos sombrios. Um segundo item, nós diríamos, buscar o autoconhecimento. É sempre uma busca. Nós sabemos que esses valores todos nós estamos instante a instante construindo. E assim nós buscarmos o autoconhecimento que já construímos, nos enxergar e nesse enxergar a nós mesmos, verificar o que nós somos capazes de fazer no bem e investirmos. Investirmos no bem, sermos capazes nessa busca constante do nosso interior, perceber o quanto só nós sabemos dizer algo efetivamente a nosso respeito. E uma vez que nós nos enxergamos, percebemos como lidamos com as coisas. E assim vamos tomando as decisões de permanecer ou não permanecer fazendo determinados enfrentamentos. Vamos tomando a decisão do que devemos começar a falar ou do que podemos naquele momento estancar as palavras e buscar a prece, buscar a meditação, buscar a reflexão. E assim nós vamos conseguindo modular comportamentos que nos felicitam com relação aos nossos feitos e, portanto, nos permite conviver melhor com os efeitos do que produzimos, os efeitos do que fazemos. Nessa busca pelo autoconhecimento e por nos enxergar, nós vamos buscando conhecer nossas habilidades positivas, buscando colocá-las em exercício, evitando a expressão das habilidades negativas. Nós ainda trazemos muita habilidade negativa, mas sabemos que trazemos muitas positivas. Se as positivas estiverem em ação, de certa forma, elas ocupam nossos espaços de tempo, ocupam nossos espaços de sentido, ocupam a nossa capacidade de fazeres mecânicos. E uma vez que nós estamos ocupados com as boas ações, nós
é como se fechássemos, pelo menos momentaneamente, as possibilidades para as ações negativas nossas. E é uma coisa a cada instante. Não é algo que nós podemos dizer, eu estou curada de fazer o mal. Nós não estamos curados de fazer o mal, mas nós somos capazes de nos administrar. Na medida em que buscamos o autocontrole, que já somos capazes, a autodeterminação no bem, que já somos capazes, o autoconhecimento que já construímos, nós vamos inclusive alcançando a capacidade de nos libertarmos das expectativas de que o outro faça o que achamos que ele deve fazer junto conosco pelo bem. Nós já olhamos para o outro sabendo que ele é uma pessoa diferente de nós, guardando todas as suas igualdades, mas ele é diferente. A sua capacidade de fazer, de entender, de ver o mundo é diferente e que, portanto, nós não podemos tecer muita expectativa acerca do fazer do outro. Mas nós podemos ter muita esperança nele e muita convicção em nós para fazermos o que naquele momento, com a melhor expressão do nosso espiritual, achamos que é o melhor para nós, para o outro, para o planeta. E assim nós vamos vendo que pedagogicamente devemos auxiliar a todos a abstrair o melhor de si, já sabendo que cada um tem o seu possível. E aí, inclusive, enxergaremos a necessidade de não nos expormos ao que somos incapazes de fazer, mas nos candidatar a construir condições a cada instante de virmos a fazer aquela ação que devemos fazer da melhor maneira possível. Um terceiro item que nos ajuda muito é aprendermos a nos conectar à natureza e nos orientarmos com ela. E quando falamos em natureza, nós não estamos falando apenas das árvores, dos pássaros, pedras, montanhas, etc. Nós estamos falando a natureza de cada um, natureza de cada ser, a natureza de cada feito, a natureza de cada ação, a natureza de tudo que existe em nós e de tudo que existe à nossa volta. Isso nos coloca, sim, na tarefa de caminharmos pelas ruas, pelas praças, pelos parques, pelas praias, pelas matas, caminharmos pelas lavouras, pelos rios, pelas cachoeiras, nos expormos ao sol, fazermos nossos exercícios respiratórios, trabalharmos com afinco e boa vontade, já lembrando que a natureza trabalha diuturnamente, seja ela qual for, ela está trabalhando diuturnamente, sem alarido, sendo que a nossa natureza, às vezes, está trabalhando com profundos estresses internos, e que nós, observando melhor a natureza, esta que flui aí através de rios, mares, montanhas, flores, etc., árvores, lavouras, esta vai silenciosamente, sem alarido, se estressando somente quando lhe faltam as condições básicas, mínimas necessárias à sua sobrevivência. É quando uma planta entra em estresse, quando uma água entra em estresse, já sabendo que nós podemos nos espelhar nela e que, como nós podemos administrar a nossa vida, nós podemos administrar para não chegarmos a essas condições de tamanha hostilidade que venham a tirar de nós a capacidade de nos administrar sem estresses internos. E aí nós vamos enxergar um quarto elemento, que são os relacionamentos. Uma vez que nós estamos nessa interação toda, conosco e com todos, nós já percebemos que precisamos nos relacionar com todos, sintonizar com vários, com muitos, ressonar em alguns que nos ressonam e termos por todos consideração, respeito, compaixão, fraternidade, solidariedade e muita esperança.
nesse quesito dos relacionamentos, nós vamos enxergando de forma muito clara a necessidade da expressão de nossa consciência missionária. E essa consciência missionária vai nos mostrando claramente que nós temos que desenvolver o tempo todo a compreensão, o entendimento, a empatia, a bondade, a caridade, o espírito de justiça, o amor, expressar o amor, para que possamos, nos relacionamentos, sermos seres saudáveis. Na medida em que nós vamos observando isso, esses passos todos e procurando trilhar neles e através deles e por eles, percebemos o quanto precisamos sermos gratos. Que sermos gratos não é sermos bonzinhos, é cumprirmos o dever da gratidão, cultivarmos a gratidão. Agradecer o que temos nos permite reconhecer o que já conquistamos e agradecer a todos os que, na realidade material e na realidade imaterial, nos rodeiam, nos auxiliam na produção de nossa sustentabilidade no bem e na atualização do nosso patrimônio de valores morais, que envolve, é claro, construção. E quando nós enxergamos de forma muito grata esse envolvimento de todos na nossa construção, na construção de nossos valores morais, nós passamos a agradecer a todos os que, de uma forma ou de outra, se somaram a nós e se somam a cada instante a nós, nos permitindo ser o que somos no presente. E quando falamos de agradecer a todos, que de uma forma ou de outra, nós estamos dizendo de situações muito desagradáveis, situações muito desconfortáveis, mas que nós sabemos que só fomos parar nelas porque nos faltava sabedoria. E que aquela pessoa ou aquele ente, seja ele qual for, está nos ajudando a construir a sabedoria para sabermos não nos encaminhar para aquela situação num próximo momento. E, portanto, ele é um contribuinte para o nosso crescimento espiritual aqui na materialidade da Terra ou desencarnados onde estivermos. Aí vem um sexto item, que é o cuidar do corpo. Que às vezes, quando a gente fala de viver o espiritual, por tantos anos trabalhou-se a polaridade, trabalhou-se dois caminhos como se eles fossem paralelos, a espiritualidade e a materialidade, que nós ainda estamos, lastimavelmente, sempre na possibilidade de incorrer no erro de pensar que cuidar do espírito está fora dos cuidados do corpo. E um espírito encarnado, ele está durante a encarnação, corpo e espírito, em comunhão 100% do tempo. Não há uma parte do nosso corpo onde o espírito esteja ausente. O espírito não se aloja aqui ou acolá no nosso corpo físico. Todo o nosso corpo físico é espiritualizado. Portanto, o conjunto físico inteiramente espiritualizado, ele é instrumento de aperfeiçoamento do espírito, porque nós já temos que o tempo todo nos lembrar que o corpo presta um serviço de vital importância no processo evolutivo do espírito, durante toda a nossa encarnação. Não há um momento, é durante o sono, é durante a vigília que o espírito atua mais, atua menos. Ele atua. O corpo atua 100% do tempo, o espírito atua 100% do tempo, e os dois não fazem caminhos paralelos. Eles fazem um caminho de imbricamentos onde ambos interferem diretamente na produtividade, portanto, na produção do outro. Então, nós já vemos aí que cuidar do corpo é cuidar do espírito. E até fazendo uma pergunta bem básica, como o espírito poderia fazer a sua melhor produtividade reencarnatória num corpo doente?
seja doente moral, seja doente psicossocial, seja doente psicológico, seja doente físico. O indivíduo, o espírito está neste momento num momento de reencarnação, o espírito está num processo de inteira complexidade com o corpo. Isto significa que o indivíduo, que é o ser encarnado, o homem, esse ser encarnado, está o tempo todo num processo onde nós podemos a qualquer instante nos encaminhar para doenças morais que envolvem espírito e a parte material, que é o corpo, assim como outros qualquer. Aí nós vamos ver que temos que nos imunizar diuturnamente contra as doenças morais, psicossociais, mentais, para conseguirmos produzir equilíbrios bioquímicos que nos permitam saúde física, para conseguirmos fazer, quem sabe, o próximo passo que nós colocamos como auxiliar o próximo, sabendo que o próximo mais próximo somos nós, que estamos aqui num processo de interação com os demais próximos, e que o crescimento espiritual, o crescimento da iluminação espiritual de cada um de nós é diretamente relacionado com o bem que praticamos. O bem que praticamos é a via que nos permite o maior número de interações com o que os nossos semelhantes em qualquer faixa evolucionária têm de melhor. Ou seja, nós vamos interagir com todos, nós vamos interagir com todas as qualidades morais, das mais altas até as mais baixas, se é que podemos falar o termo baixo, mas nós vamos, estando cuidadosos em sermos auxiliares do próximo no seu crescimento espiritual, nós vamos estar cuidadosos para nos sintonizar com aqueles valores melhores que aquela pessoa já construiu. Nós vamos procurar até fazer ressonância no sentido do bem, mas nós vamos saber apenas interagir, procurando deixar ali a melhor semente colocada para o crescimento espiritual daquele ser, sabendo do nosso compromisso com o bem, sabendo do nosso crescimento com a evolução espiritual de todos nós. Assim nós vemos o auxiliar ao próximo, no auxiliar ao próximo, uma ferramenta das mais eficazes para espiritualizar a nossa convivência com os bens materiais. Porque no auxílio ao próximo, nós vamos lançar mão de ferramentas emocionais, afetivas, cognitivas, de ferramentas psicológicas, de ferramentas psicossociais. Nós vamos lançar mão de ferramentas espirituais, nós vamos lançar mão de ferramentas materiais. Vai ter um que precisa de um pouso, vai ter um outro que precisa de um prato de comida, um outro precisa de uma mensalidade para pagar a escola, o outro precisa de um apoio jurídico, e somos advogado, por exemplo, o outro precisa de uma orientação técnica numa área que alguém que é farmacêutico vai lhe prestar. Nesse movimento, nós vamos enxergando, por exemplo, o valor do dinheiro, que nos permite recursos para atender às necessidades enquanto servidores de nossos irmãos em Deus, buscando atender ao mesmo tempo as necessidades materiais e as necessidades imateriais. Faremos um novo olhar sobre, por exemplo, aquisição de conhecimento. Faremos um novo olhar sobre as nossas graduações acadêmicas. Faremos um outro olhar sobre o reconhecimento público que porventura tenhamos conseguido alcançar.
que aí nós os veremos todos como recursos para servir ao próximo, tornando a humanidade cada vez melhor, e assim nós vamos sendo humildes, altruístas, nós vamos sendo dadivosos. Isso vai nos livrar de cairmos para a malha, seja dos orgulhosos, dos arrogantes, daqueles homens que se sentem melhores do que os outros, sem nada fazer pelo crescimento da humanidade, ou fazendo muito abaixo do que poderiam fazer. Nós vamos percebendo nessa caminhada que não há uma linha de chegada para o crescimento espiritual. Nós crescemos em espiritualidade a cada instante, a cada vivência, seja que vivência for, e que esse crescimento depende de como olhamos para nossas experiências. Aí nós vamos percebendo e vamos na prática enxergando que os Espíritos sempre têm nos orientado. Enquanto espíritos, não regredimos nunca, avançamos sempre, mas vamos percebendo o quanto precisamos ter cautela, porque se como espírito não regredimos, enquanto indivíduos reencarnados, nós podemos entrar por caminhos tortuosos, criar desvios, criar, quem sabe, uma tentativa de atalhos para alcançar recursos materiais aqui da Terra, que nos custarão sacrifícios enormes para voltarmos ao equilíbrio, voltarmos ao caminho pertinente à nossa evolução naquele dado instante em que rompemos com o melhor caminho e criamos atalhos ou desvios. E assim nós vamos buscando alcançar em nós a tarefa diuturna de sermos produtores ininterruptos das vacinas imunizantes contra os tentáculos do materialismo. Vacinas imunizantes contra os tentáculos do materialismo. É uma doutrina forte, faz uma cultura forte na Terra. Não atentos, mesmo aqueles como nós que estamos, uns dentro do centro espírita, outros dentro da igreja A ou B ou C ou D, se não estivermos atentos, nós seremos alcançados pelos tentáculos do materialismo. E assim nós vamos, nesse cuidado dessas vacinas, buscando viver o material, usar os recursos materiais que vêm parar nas nossas mãos, sob as nossas tutelas, como ferramentas para trabalhar o espiritual. Se usamos os recursos que pairam nas nossas mãos, sob a nossa tutela, para o crescimento espiritual, nós vamos o tempo todo perpassar por alguns itens que eu agora vou ler para não me alongar muito, uma vez que nosso tempo acabou. O primeiro são os hábitos de vida. Nós vamos procurar comer comida para a vida, que é nos alimentar de forma moderada, com alimentos de qualidade, que são os que dão sustentação bioquímica a um melhor aparato para o espírito fazer o cumprimento de suas missões. Beber água de verdade, que é essa coisa incolor que Deus permitiu que haja correndo nos rios, formando nossos lençóis subterrâneos, essa coisa transparente e límpida, que além de nos limpar, nos hidratar, produz a eletroquímica necessária para nossas reações. Não são águas coloridas, adoçadas, flavorizadas, aromatizadas, etc. Fazer exercícios respiratórios, vendo que o oxigênio ele é fundamental para a combustão celular, ele é fundamental para expulsar o dióxido de carbono tão tóxico ao nosso organismo, expulsar para fora o dióxido de carbono. Ele é fundamental para promover o transporte de nutrientes no sangue,
Ele é fundamental como um dos elementos de alcalinização do nosso organismo. Fazer exercícios físicos, caminhada, alongamento, para aumentar nossos níveis dos neurotransmissores, inclusive a serotonina, que mantém um equilíbrio interno para que o espírito, alojado nesse corpo físico, consiga equilibradamente administrar um organismo equilibrado internamente para fazer suas funções missionárias. O Sol, que é a fonte de energia principal aqui no planeta, responsável pela sustentabilidade da vida aqui, que é um dos elementos essenciais ao metabolismo de minerais no organismo, a produção da melanina, que tão bem protege a nossa pele, dentre outras funções. A qualidade do sono e do quarto de dormir, tão essenciais à nossa reciclagem, para que tenhamos entre um dia de vigília e outro, um período de vigília e outro, um reequilíbrio para fazer nossas funções. A leitura e o estudo, buscando pelo nosso melhor, explorando e aplicando o máximo de nossos conteúdos, aperfeiçoando o nosso acervo de conhecimentos para que ele esteja melhorado a cada instante a serviço de nós mesmos, da humanidade do planeta. Assim nós vamos vendo que temos que ler mais, estudar mais, aprofundarmos-nos em uma área do conhecimento para sermos semeadores para uma ordem melhorada em qualquer tema que seja essencial à humanidade e ao planeta. E que nós estejamos, irmãos, isentos de pieguices e preconceitos, indivíduos de fé. A fé não se confunde com pieguices, com preconceitos, com arrogâncias. Ela é um elemento da humildade, é um elemento de reconhecimento do quanto estamos bem assessorados, do quanto temos um poder superior que damos o nome de Deus, o quanto temos espíritos dadivosos, iluminados no bem, nos assessorando diuturnamente. E que nós saibamos administrar muito bem os nossos ambientes, internos a nós, externos a nós, começando pelos nossos lares, para que ali consigamos fazer, com os recursos materiais da terra, equilíbrios espirituais, e que tenhamos uma reencarnação produtiva no bem, para partirmos daqui realizados, porque reconhecemos que o que foi possível realizar de melhor, a gente tentou. Se não conseguiu, pelo menos tentou. Estejamos homens de fé, trabalhadores pelo bem e, sobretudo, fervorosos. Quando falei dos hábitos de vida, que um dos itens foi qualidade do sono e do quarto de dormir, que nós tenhamos o cuidado de manter fora do quarto de dormir a televisão, o computador e o telefone celular. Eles três não combinam com um recolhimento interno, diálogos internos, reequilíbrios e inclusive limpeza do nosso organismo no nosso ambiente de sono. Que nós, se não tivermos como retirá-los do quarto de dormir, que nós tenhamos um colchonete, carreguemos esse colchonete toda noite para um outro canto da casa e tenhamos ali um sono realmente reciclador, portanto, reparador e restaurador. Muito obrigada a todos, estejamos unidos e até o nosso próximo encontro.